Bom, pessoal, vamos continuar respondendo equações diferenciais, certo? Pelo método de separação de variáveis. A diferença é que nessa videoaula vamos começar a resolver PVIs. Então ele sempre vem aqui nesse formato, onde ele está me dizendo que quando meu x for igual a zero, o meu y, né, vai ser igual a menos 1 sobre 6. Ou seja, ele está me dizendo, né, ele está me dando o valor de x e y. Isso para quê? Para a gente descobrir o valor da minha constante. Então, vamos responder normalmente essa equação, né? Então, tenho aqui y' igual a 1 menos 2x que multiplica y ao quadrado. Ou seja, eu tenho dy dx, né? Igual a 1 menos 2x que multiplica y ao quadrado, fazendo a separação de variáveis, pessoal. Então, eu vou ter dy, né? O y ao quadrado passa dividindo, e eu vou ter 1 menos 2x dx. Então, eu consegui separar minha variável y em x, então eu posso aplicar a integral dos dois lados. Então, aqui eu vou ter a integral de y elevado a 2 menos, né? Jogando a potência para cima com sinal invertido, dy, né? E aqui eu vou continuar com a integral de 1 menos 2x dx, certo? Então, resolvendo aqui essas duas integrais, né, que são básicas. Então, aqui eu vou ter y elevado a menos 1, certo? Dividido por menos 1. Integral de 1 é x. Integral de menos 2x, menos 2x ao quadrado, sobre 2, mais a minha constante c, certo? Então, simplificando, né? Eu posso, pessoal, colocar esse meu y elevado a menos 1, jogar para baixo com o sinal positivo, né? Então, eu vou ter menos 1 sobre y igual a x. O 2 vai simplificar com 2, então vai ficar menos x ao quadrado mais c. Ou seja, cheguei, né, na minha solução final. Próximo passo, substituir o PVI. Então, eu vou ter menos 1. Quem é y? Menos 1 sobre 6. Igual a x, que é 0, menos x ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado, mais c. Quem vai ser o meu valor de c? C vai ser igual, repito a primeira, vezes o inverso da segunda, ou seja, menos 6 sobre 1. Então, c, né, vai ser igual a 6, né, menos com menos, mais. Então, quando eu encontrei aqui o meu valor de c, né, eu jogo na minha solução, certo? Então, eu vou ter o que aqui na minha solução final? Menos 1 sobre y igual a x menos x ao quadrado mais 6. Então, isolando o y, né? Então, eu vou ter y igual a menos 1, né? Então, o y passou aqui multiplicando e tudo isso aqui passou dividindo, ou seja, x menos x ao quadrado mais 6. Então, essa aqui é a minha solução, né, da equação diferencial, certo? Com o PVI que foi dado na questão. Bom, pessoal, mais um exemplo, certo? Então, eu tenho a equação x dx mais y que multiplica epsilon elevado a menos x, certo? dy igual a 0. Ele me deu um PVI, né? Dizendo que quando x for igual a 0, né? Meu y vai ser igual a 1, certo? Então, primeira coisa, a gente vai reorganizar a equação. Então, eu tenho x dx, certo? Esse meu y que multiplica a exponencial de menos x, eu vou passar para o outro lado negativo. Então, menos y vezes epsilon elevado a menos x dy, né? Próximo passo, fazer a separação. Então, eu vou ter x dx. Esse meu epsilon elevado a menos x vai passar dividindo, né? Igual a menos y
dy. Então, esse meu epsilon elevado a menos x, eu posso jogar para cima com um sinal positivo. Então, eu vou ter x vezes epsilon elevado a x dx igual a menos y dy. Ou seja, consegui fazer a minha separação de variáveis. Então, eu vou aplicar a integral dos dois lados, certo? Isso aqui, pessoal, é integral por partes. Então, vamos fazer aqui, certo? De maneira separada. Então, eu sei que a integral por partes, né? Ou seja, a integral de u dv, né? É u v menos v du, certo? Então, nesse meu caso aqui, né? Meu u vai ser x e o meu dv é todo o resto, ou seja, epsilon elevado a x dx, certo? Quem é du? A derivada de x é 1. Então, du é igual a dx, certo? dv, quem vai ser meu v? Epsilon elevado a x dx é a integral, ou seja, a integral de epsilon elevado a x é epsilon elevado a x. Então, agora basta substituir. Quem é u? X. Quem é v? Epsilon elevado a x. Menos a integral de v. Quem é v? Epsilon elevado a x. Vezes du. Quem é du? Dx. Então, a minha integral vai ficar x vezes epsilon elevado a x. A integral de epsilon elevado a x é epsilon elevado a x. Então, menos epsilon elevado a x, né? Então, resolvi essa minha integral aqui, igual a integral de y menos y ao quadrado sobre 2 mais a minha constante c. Então, a gente conseguiu aqui, pessoal, resolver a integral, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Colocar em evidência esse epsilon elevado a x. Então, eu vou ter epsilon elevado a x, né? Que multiplica x menos 1, certo? E eu também posso passar esse meu 2 multiplicando. Na verdade, eu vou passar esse meu menos 2, certo? Multiplicando. E eu vou ter aqui, né? Igual apenas, né? Y ao quadrado mais c, certo? Próximo passo é a gente descobrir esse valor de c. O que é que eu vou fazer? Substituir x e y. Então, eu vou ter menos 2 vezes epsilon elevado a x, que é 0, que multiplica x menos 1, ou seja, 0 menos 1, igual a y ao quadrado. Y é igual a 1, então 1 ao quadrado mais c. Epsilon elevado a 0 é 1, né? Então, aqui eu vou ficar com menos 1 vezes menos 2, ou seja, 2, igual a 1 mais c. Então, c, né? Quando eu subtrair aqui 2 menos 1, vai dar 1. Então, se eu encontrei o meu valor de c, basta substituir aqui, né, na minha solução. Então, eu vou ter y ao quadrado, certo? Igual, vou passar o c para o lado de cá, pessoal. Então, vai ficar menos 1, certo? Então, eu vou ter menos 2 vezes epsilon elevado a x, que multiplica x menos 1, não é isso? Menos 1, certo? Para isolar o y, eu posso tanto botar a raiz, como eu posso colocar y igual a menos 2 vezes epsilon elevado a x, que multiplica x menos 1, elevado a 1 sobre 2, certo? Então, essa aqui, né, é a solução da minha equação diferencial com o PVI que foi dado, certo? Então, pessoal, terceiro exemplo aqui, certo? Bem básico. Então, dr de θ é igual a r ao quadrado sobre θ. O PVI, né? No caso, as minhas variáveis é r e θ, ou seja, ele está me dizendo que quando θ for igual a 1, r vai ser igual a 2. Fazendo aqui a separação de variáveis, né? Eu vou ter dr, o r ao quadrado passa dividindo, né? E o dθ passa multiplicando. Então, dθ sobre θ. Fiz a separação de variáveis, basta aplicar a integral.
Então, eu sei que r ao quadrado, né? Eu vou ter r elevado a menos 2, né? dr. A integral de dθ sobre θ, a gente sabe que é ln de θ, certo? Mais a minha constante. Aqui, né? No caso, eu vou ter menos 2 mais 1, então vai ter r elevado a menos 1 dividido por menos 1, certo? Igual ao ln de θ mais c. Próximo passo, substituir. Então, eu vou logo inverter esse meu r aqui, pessoal, jogando ele para baixo, né? Então, eu vou ter menos 1 sobre r, certo? Igual ao ln de θ mais c. Substituindo o valor de r, então eu vou ter menos 1 sobre 2 igual ao ln de θ. Quem é θ? 1. Mais a minha constante c. Mas quem é o ln de 1, pessoal? O ln de 1 é 0. Ou seja, meu c, né, é igual a menos 1 sobre 2. Certo? Então, se eu encontrei meu c, o que é que eu faço? Jogo na minha solução. Então, eu vou ter menos 1 sobre r igual ao ln de θ menos 1 sobre 2. Isolando o r, né? Então, r vai ser igual a menos 1 sobre o ln de θ menos 1 sobre 2. Certo? Então, essa aqui é a minha solução, né, da equação diferencial com o PVI. Então, pessoal, quarto exemplo, com funções trigonométricas, certo? E o PVI dado, né? Então, ele está me dizendo que x é igual a π sobre 2, né? Quando meu y é igual a π sobre 3. Então, o primeiro passo, né, é fazer a separação de variáveis. Então, eu vou ter aqui cosseno de 3y dy igual a menos o seno de 2x dx, certo? Então, eu posso fazer a integração, né, já que eu consegui separar as variáveis x e y. A integral do cosseno é o seno, repito o arco e jogo embaixo a derivada desse meu arco. A derivada de 3y é 3, certo? Esse menos vou tirar para fora. Integral do seno menos cosseno, repito o arco e jogo embaixo a derivada dele. Derivada de 2x é 2, não é isso? Mais a minha constante c. Então, né, eu passo a ter seno de 3y, né, dividido por 3, igual a menos com menos vai dar mais, então cosseno de 2x sobre 2 mais c. Então, agora a gente pode pegar e substituir, né, o PVI. Então, eu vou ter seno, então eu vou ter 3 vezes y, que é π sobre 3, dividido por 3, né, igual ao cosseno de 2 vezes π sobre 2, dividido por 2, mais a minha constante c. Então, esse 3, pessoal, vai simplificar com esse 3, e esse 2 vai simplificar com esse 2. Então, o seno de π é 0, certo? Então, todo, né, esse fator vai se anular. O cosseno de π é menos 1. Então, vai me restar o quê? 0 igual a menos 1 sobre 2 mais c. Então, né, c é igual a 1 sobre 2, certo? Então, se eu encontrei aqui o valor de c, né, basta a gente substituir aqui. Então, eu vou ter seno de 3y
sobre 3 é igual ao cosseno de 2x sobre 2, mais c, que é 1 sobre 2. Então, minha equação, pessoal, está resolvida. A gente só precisa, né, modelar para chegar a uma solução final isolando y. Então, se a gente observar aqui, ó, eu tenho o mesmo denominador, 2, né? Então, a gente precisa lembrar, né, lá da trigonometria, que cosseno de 2x mais 1 dividido por 2 é igual ao cosseno ao quadrado de x. Ou seja, o que eu tenho aqui é exatamente isso, certo? Então, eu posso dizer que seno de 3y sobre 3 é igual ao cosseno ao quadrado de x, certo? Então, pessoal, eu vou ter seno de 3y igual a 3 vezes o cosseno ao quadrado de x. Se eu tenho seno, quando eu passar para cá, vai ficar, né, o arco seno. Ou seja, 3y é igual ao arco seno de 3 vezes o cosseno ao quadrado de x, certo? Para eu isolar o y vai ser igual ao arco seno de 3 vezes o cosseno ao quadrado de x dividido por 3. Então, essa aqui, né, é a solução da minha integral, certo, pessoal? Com o PVI que foi dado, né? X π sobre 2 e y π sobre 3, certo? Então, pessoal, no último exemplo, eu tenho aqui a equação, né? Y ao quadrado, que multiplica 1 menos x ao quadrado elevado a meio, dy, igual ao arco seno de x dx. Ele me deu o PV aqui, né? Dizendo que x é igual a 0, né? Quando meu y for igual a 1, certo? E o que eu preciso fazer é a separação de variáveis. Então, eu vou ter aqui y ao quadrado, né? dy igual. Então, eu vou ter o arco seno de x dx. Todo esse meu fator que está com relação a x vai passar dividindo, né? Então, 1 menos x ao quadrado, né? Elevado a meio, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, pessoal, que a raiz, né, de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, eu vou ter y ao quadrado dy igual ao arco seno de x dx dividido pela raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, consegui fazer a separação de variáveis, y e x, certo? Então, eu caí aqui no integral trigonométrica, né? De substituição trigonométrica. Então, a gente precisa lembrar lá das regras. Quando eu tenho a menos x ao quadrado, né? Na verdade, a ao quadrado. Mas como é tanto faz, né? Eu vou utilizar, né, que x vai ser igual a vezes o seno de θ, certo? Então, quem é dx? A derivada do seno é o cosseno. Então, constante sai, né? Ou seja, eu vou ter o cosseno de θ dθ. E quem é θ, pessoal? Θ, isolando aqui, ó, vai ser o arco seno de x, certo? Isso tudo, né, porque o meu A é igual a 1, certo? Então, por isso que eu não estou colocando ele aqui. E, próximo passo, a gente pega
as relações que a gente encontrou e joga na integral. Então, eu vou deixar essa aqui um pouquinho de lado, certo, pessoal? Então, eu vou ter quem é o arco seno de x? Θ. Quem é dx? Cosseno de θ dθ. Dividido, né, por 1 menos x ao quadrado. Ou seja, como a é 1, né, x só é seno de θ. Então, seno ao quadrado de θ, certo? Então, fiz a substituição de x por θ. Então, aqui mais uma relação trigonométrica que a gente vai precisar. Porque eu sei que eu tenho um cosseno aqui, o que eu posso fazer? Porque cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, cosseno ao quadrado de x é igual a isso aqui. Então, eu sei que θ vezes cosseno de θ vezes dθ sobre a raiz de cosseno ao quadrado de θ. Então, esse meu quadrado vai cortar com a raiz, vai me restar o cosseno de θ só, né? Que vai simplificar com o cosseno de θ de cima. Ou seja, só me restou, né, a integral de θ dθ. Ou seja, θ ao quadrado dividido por 2. Mas quem é θ, pessoal? Agora a gente vai trazer de volta, né, a minha variável x. Θ é o arco seno de x, certo? Dividido por 2. Então, essa aqui, né, é a minha solução dessa integral, certo? Então, agora a gente vai jogar aqui. A integral de y ao quadrado é fácil, né? Y à terceira sobre 3. A integral dessa minha parte, né, da variável x. Arco seno ao quadrado de x dividido por 2 mais a minha constante c. E agora a gente vai substituir o PVI. Então, x igual a 0, y igual a 1. Eu vou ter 1 sobre 3, né? Porque 1 ao cubo é 1. O arco seno de 0 ao quadrado é 0, pessoal. Ou seja, o c, né, vai ser igual a 1 sobre 3. Certo? Se eu encontrei aqui o meu valor de c, né, basta substituir na minha solução. Então, y à terceira sobre 3 é igual ao arco seno ao quadrado de x dividido por 2 mais minha constante c, que a gente encontrou, né, que é 1 sobre 3, certo? Então, a gente já encontrou aqui a solução, a gente só precisa fazer, né, modelar. Então, eu tenho y à terceira, o 3 eu vou passar multiplicando, né, tanto esse fator como esse fator, então 3 sobre 2, né, que está multiplicando o arco seno ao quadrado de x, mais 1, porque o 3 vai simplificar com 3, certo? Então, minha solução, né, final, y igual, né, 3 sobre 2 vezes o arco seno de x, né, de seno, o arco seno ao quadrado, né, de x, mais 1, né? Isso tudo, né, é elevado a 1 sobre 3, que é o inverso aqui, para o outro lado. Então, essa aqui é a solução da minha EDO com o PVI, né, que foi dado. Certo? Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.